Bom dia, nono ano. Vamos fazer essa semana a correção dos exercícios da semana retrasada, né? Como eu já expliquei para vocês na aula de história, eu não enviei, né, na semana passada a videoaula por problemas particulares, né? Então, mas vamos lá fazer a correção das nossas atividades, página 77 do nosso livro aí. Vamos lá. De olho no legado. Tem um textinho aí com algumas perguntas, né? Qual é a única cidade localizada em dois continentes? É Istambul, na Turquia. A cidade, que tem cerca de 12 milhões de habitantes, na região metropolitana, é dividida em duas pelo Estreito de Bósforo, que também é uma dos marcos divisores dos continentes europeu e asiático. Isso faz com que a parte oeste da cidade fique na Europa e a parte leste na Ásia. Por causa dessa divisão, a Turquia é considerada uma nação transcontinental, assim como a Rússia, que pertence à Ásia e à Europa, e o Egito, Ásia e África, entre outros países. Hoje, a maioria da população de Istambul mora na parte asiática e vai para a parte europeia para trabalhar. A cidade é resultado de uma longa história que começou com Bizâncio, fundada em 657 a.C., no lado europeu, e com a Calcedônia, no lado asiático. As duas cidades só se juntaram no século XV, quando foram conquistados pelos turcos otomanos. O local só foi oficialmente renomeado como Istambul em 1930. Então, Istambul é dividida entre quais continentes? Continente europeu e continente asiático, né? Istambul tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, tá? Em qual período histórico os lados europeus e asiático de Istambul foram unificados? Então, eles foram unificados, né, no século XV, quando a região foi conquistada pelos turcos otomanos. 3. Pesquise outros territórios que, além da Turquia, também são considerados transcontinentais. Então, né, transcontinentais são os países que ultrapassam dois continentes, tá certo? Então, nós temos aí, a exemplo, a Rússia, que pertence à Europa e à Ásia, o Egito, que se localiza na Ásia e na África, tá? Vamos para a próxima página 81. Leia o texto e faça o que se pede. O Himalaia está mudando para pior. Eu fiz até uma pesquisa aqui antes de iniciar a aula, né, para que a gente possa responder a questão 3, tá? Então vamos lá. Com uma turma, levante os pontos principais apresentados no texto. Então vocês já leram o texto e vão levantar, já levantaram, né, os pontos principais que o texto traz. Então o texto aborda aí os impactos ambientais provocados pelas mudanças climáticas na configuração do Himalaia, né? Em função aí do derretimento contínuo do gelo da montanha. 2. Pesquise quais são as principais causas das mudanças climáticas globais, segundo os pesquisadores. Então, a gente pode colocar como principais causas, né, dessas mudanças climáticas a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, o desmatamento e as queimadas, como os grandes responsáveis pela liberação excessiva de gases de efeito estufa na atmosfera, né? E aí que provocam o aumento das temperaturas globais, certo? 3. Faça um cartaz para expor a situação do Himalaia e os perigos ambientais e sociais causados pelas mudanças climáticas na região. Pesquise reportagens e imagens
sobre o degelo das montanhas, a frequência das avalanches, as consequentes enchentes e transbordamentos dos rios na região, e o prejuízo da população que depende do turismo de aventura. Então, eu fiz aqui, né, uma pesquisa falando sobre as consequências desse aquecimento global nessa região do Himalaia, né? Então, vamos lá. O aquecimento global tem ameaçado em escala preocupante as geleiras do Himalaia, mais alta cadeia montanhosa do planeta, onde fica a mais alta delas, o Everest. Alerta novo estudo publicado na revista Science Advance. Desde o início do século, as geleiras têm perdido quase meio metro de gelo ao ano, o dobro do derretimento de 1975 a 2000. Então, a gente percebe aí, né, que o derretimento, né, do gelo causado pelo aquecimento global faz com que a população que vive nessa região venha a sofrer, né, por conta desse problema, né? E isso vai afetar diretamente ao turismo, que o Monte Everest, por exemplo, é um local onde se atrai muito turismo, tá certo? Bem, gente, agora vamos para a página 82. Na página 82, vamos responder aí os exercícios número 1, 2 e 3, né? Número 1. Observe a figura esquema abaixo e depois faça o que se pede. Então, nós temos aí na figura, né, a formação das estruturas geológicas, o escudo cristalino, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá? E as eras em que foram criadas, né? Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Meozoica, né? Então, as eras que estão aí. Bem, letra A. Qual escala de tempo foi utilizada para indicar a formação das estruturas geológicas? Então, a gente tem uma escala de tempo chamada de eras geológicas, né? Foram as eras geológicas que foram utilizadas para indicar a formação dessas estruturas geológicas. Por exemplo, o escudo cristalino ele foi formado nas eras Arqueozoica e Proterozoica, né? E aí as bacias sedimentares em outras eras e os dobramentos modernos em outras eras. Então, as eras geológicas é que foram utilizadas para determinar aí a formação dessas estruturas geológicas. Letra B. Descreva em linhas gerais as principais características de cada uma das estruturas geológicas da superfície terrestre. Cite um exemplo de cada uma delas nos continentes europeu e asiático. Então, os escudos cristalinos formados na era pré-cambriana, Arqueozoica e Proterozoica, tá? Portanto, são as estruturas mais antigas do relevo, né? Como exemplos, nós temos os Alpes escandinavos na Europa e o Planalto Central da Sibéria, tá? Na Ásia. As bacias sedimentares foram formadas pelo transporte e deposição de sedimentos ao longo de milhares de anos. Como exemplos, nós temos planície sarmática, na Europa, e planície da Sibéria, na Ásia. E os dobramentos modernos são as estruturas mais novas de relevo e são formadas pela ação do tectonismo, na era Cenozoica. Como exemplos, nós temos escárpatos, na Europa, e Himalaia, na Ásia. Número 2. Observe o mapa físico da Europa e identifique. Então, nós temos aí o mapa físico, né? E vamos ver. A cadeia de montanha que separa a Espanha da França
Qual é a cadeia de montanha que separa a Espanha da França, observando aí o mapa físico da Europa? São os Pirineus. B. A formação montanhosa do sudeste da Europa, próximo ao Mar Cáspio, é o Cáucaso. C. As principais planícies do continente. Aí nós temos a planície sarmática, a planície da Hungria e a planície germano-polonesa. Número 3. Observe o mapa físico da Ásia na página 80 e responda. Então, mapa físico, página 80. Este mapa, tá? Vamos lá. Qual é a maior planície do continente asiático? Então, observando o mapa físico da página 80, nós podemos perceber que a maior planície é a planície da Sibéria, no continente asiático, tá? Letra B. Onde se verificam as maiores altitudes do continente? Na Cordilheira do Himalaia. Beleza? Então, agora sim, ficamos por aqui e na semana que vem nós vamos estudar um pouco da hidrografia, tá? Então, para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Até a próxima semana.